Doutor Luciano Tax, bom dia, bem-vindo ao Levante a Voz da Sociedade News FM. O senhor está apurando aí possíveis duas irregularidades no âmbito da administração municipal, assim também como no legislativo. Primeiro, sobre a nomeação de parentes vereadores no executivo municipal. Bom dia, bem-vindo. Eu gostaria que você explicasse onde é que está a ilegalidade neste caso. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade News de Feira de Santana. O Ministério Público ele tem atuado, isso não só no estado da Bahia, mas no Brasil inteiro, como um garantidor da Constituição Federal, que é a sua missão, e dentre os princípios da administração pública na Constituição Federal está o princípio da impessoalidade. Segundo essa regra constitucional, é proibida qualquer espécie de nomeação para cargos públicos que não seja feita para atingir o interesse da sociedade e sim para beneficiar parentes ou correligionários. E esse tipo de prática é a prática denominada como nepotismo. Ela é proibida no ordenamento jurídico brasileiro e sempre que o Ministério Público recebe uma notícia relativa a uma prática dessa natureza, ele instaura uma apuração para verificar o que aconteceu. Essa situação aconteceu em Feira de Santana recentemente. O Ministério Público, a Promotoria de Justiça, recebeu notícias de fato relativas a supostas práticas de nepotismo e instaurou os procedimentos. Os procedimentos ainda estão em fase inicial de coleta de informações. Por isso, a gente não tem ainda como avançar um juízo de valor se efetivamente está caracterizado ou não o nepotismo nesses casos. Agora, doutor, infelizmente essa é uma prática muito comum em nível de Brasil, e em Feira de Santana não é diferente, onde os filhos de vereadores são nomeados e sobre a alegação de que são técnicos da área e são cargos públicos de confiança. Seria, nesse caso, aí um nepotismo cruzado, o senhor entende dessa forma? Veja uma coisa, a situação concreta, como eu falei, ainda está sob apuração e aguardando resposta dos poderes públicos. Então, sem ter essas respostas em mãos, não existe como o Ministério Público, nas situações concretas que a gente está referindo, poder dizer se há nepotismo ou não. Mas, considerando de maneira genérica o seu questionamento, é certo que a gente tem que se basear, e isso é importante que todos os cidadãos saibam, na ideia de que vivemos numa república. A ideia de república, que é a ideia que vem do latim res publica, e res publica quer dizer coisa de todos, quer dizer que aquilo que diz respeito ao Estado, ao governo, não é algo de pessoas, não é possuído, não é uma propriedade de ninguém, é uma propriedade de todos os cidadãos. Por isso, qualquer utilização da máquina pública para encaixar pessoas, familiares, e que seja motivada apenas por essa relação, né? Ou seja, a pessoa ela é colocada num cargo público apenas por ser filha de fulano de tal, por ser amiga de fulano de tal, isso configura certamente uma prática de nepotismo que pode dar ensejo à responsabilização dos agentes por improbidade administrativa, e isso na pressuposição de que o serviço ainda está sendo prestado, né? Porque nós temos situações ainda mais graves, assim, isso é do conhecimento de todos, é frequente esse tipo de divulgação país afora, de que além da nomeação indevida do parente, o parente se quer trabalhar no órgão, trabalha. Então aí a gente ainda tem, além do nepotismo, não é, a situação do funcionário fantasma, que pode configurar, inclusive, ilícito penal, que pode, inclusive, configurar crime. Qual o prazo para o senhor apurar tudo isso, doutor Luciano Tax? O prazo inicial é de 30 dias, né, prorrogáveis por mais 90 dias, para que o Ministério Público entenda se a gente está frente a indícios consistentes, indícios sólidos de uma prática ilícita. E após isso, pode ser instaurado um inquérito civil, né? É um procedimento investigatório que tem um prazo de conclusão de até 1 ano, mas nós queremos crer que bastante antes disso, a gente consegue já ter essa situação devidamente elucidada, né?
porque a partir dos esclarecimentos pedidos pelo Ministério Público, e ainda que a gente não tenha todos os esclarecimentos e precise de alguma espécie de complementação, eu acredito que num horizonte de 3 meses, certamente não mais do que isso, nós teremos condição de fazer um juízo de valor seguro daqueles casos em que há alguma espécie de incompatibilidade, daqueles outros em que talvez a situação esteja regular, e com relação àqueles em que a gente verificar alguma espécie de incompatibilidade, já adotar as providências cabíveis para corrigi-las. Outro assunto que gostaria que o senhor falasse aqui, doutor Luciano Tax, promotor de justiça, o senhor também notificou a Câmara para apurar possíveis irregularidades envolvendo o ouvidor, o ex-ouvidor da Casa da Cidadania, também o ex-presidente. Do que se trata? Essa apuração ela ainda está no início, não é? Foi uma notícia de fato recentemente recebida. Eu não vou me recordar agora, porque a gente tem despachado muitos procedimentos em feira e eu não atuo como promotor titular da 21ª Promotoria de Feira de Santana, que é essa promotoria a qual a gente está se referindo. Eu sou promotor de justiça titular em Salvador, atuo em Salvador também na área de defesa do patrimônio público e estou atualmente substituindo a 21ª Promotoria de Feira de Santana e dando impulso em todas as apurações cabíveis. Essa situação específica foi uma das situações que recentemente chegou ao Ministério Público. Eu não me recordo exatamente qual foi a situação apontada, apenas o que eu me recordo é que foi feita já a solicitação de informações à Câmara de Vereadores e ainda está no prazo de resposta da Câmara de Vereadores, né? Com relação a tudo isso, é importante esclarecer que o Ministério Público tem o dever, inclusive, de prestar os esclarecimentos à imprensa sempre que solicitado, e é o que nós estamos fazendo agora, né? Mas que a informação de apurações em andamento não implica necessariamente num juízo de valor negativo, né? Ou seja, quando o Ministério Público instaura uma apuração para averiguar algum fato, não quer dizer que ali ele já tenha uma convicção de que aconteceu alguma irregularidade, né? O que acontece é que nenhuma demanda de nenhum cidadão vai chegar ao Ministério Público e não obter resposta. Qualquer cidadão que considere que há alguma espécie de irregularidade, alguma questão que pode ser da alçada de atuação do Ministério Público, ele pode e deve encaminhar uma representação à Promotoria de Justiça e o Ministério Público sempre vai tomar providências para averiguar a procedência ou não daquele fato, né? Então, quando nós estamos aqui referindo qualquer espécie de apuração feita pelo Ministério Público, o que isso significa? Isso significa simplesmente que existe uma provocação feita por cidadãos e existe uma busca do Ministério Público no sentido de esclarecer se aquilo procede ou não, né? Aí, se a gente chegasse a uma conclusão de procedência, eu já estaria até tendo contigo, com os ouvintes, um outro tipo de conversa. Eu já estaria dizendo, o Ministério Público concluiu que há uma irregularidade, o Ministério Público já propôs uma ação ou já fez um compromisso de ajustamento de conduta, já assinou um acordo para regularizar a situação, né? Então, isso seria já um passo seguinte. A gente ainda não está nessa etapa, a gente está numa etapa anterior, que é a justamente relativa à averiguação da procedência ou não das denúncias que chegaram na promotoria. Doutor Luciano Tax, o nosso muito obrigado e nos colocamos à disposição. Igualmente, um abraço a todos. Um abraço.